Olá, pessoal! Vamos para a segunda parte, então, do estudo sobre as algas dinofita. Nessa aula, nós vamos ver um pouquinho de evolução, falar sobre reprodução e aspectos ecológicos. Então, a gente pode observar aqui, nesse esquema mostrando todos os períodos e eras, que os dinoflagelados, o primeiro indício desses organismos, datam de 900 milhões de anos. Ou seja, eles surgiram lá no pré-cambriano, algum tempo depois das cianobactérias. Os dinoflagelados fazem parte, então, desse grupo de alveolados, de acordo com a nova linha de pesquisa baseado no esquema filogênico, ou seja, em dados moleculares e ultraestruturais. O plastídio da maioria dos dinoflagelados fotossintéticos é originado da endossimbiose, a teoria que vocês já estudaram. O originado da endossimbiose com a alga vermelha. Esse plastídio é então envolvido por 3 membranas e existe ainda um pequeno grupo de dinoflagelados que tem plastídios derivados da terceira endossimbiose. Então, aqui a gente pode observar que os dinoflagelados estão aqui nessa posição aqui na árvore. Aqui eu trago uma imagem de um Carlodínio verifico, que é um dinoflagelado derivado da endossimbiose terciária. Aqui eu trago mais a morfologia dele. Nessa primeira imagem nós temos a célula que mostra a extensão sulcal, uma célula que mostra os cloroplastos, destacando então a fluorescência. Uma célula que mostra o núcleo localizado na hipoteca. Aqui. E uma visão ventral mostrando o poro central e o flagelo. Aqui o flagelo. E aqui em E, uma vista apical que mostra o sulco apical e o poro ventral. Mais embaixo aqui traz algumas legendas, depois vocês ficam à vontade para dar uma olhada em que ela se refere. Essa imagem foi tirada desse artigo, do autor Dai, de 2014. A reprodução dos dinoflagelados pode ser sexuada ou assexuada. A divisão assexuada pode ser por fissão binária, com divisão das placas, ou a perda total dessas placas. Em muitos dinoflagelados, a divisão celular geralmente envolve a partilha das placas tecais da célula-mãe entre as células filhas, e estas produzem novas placas. Outros perdem as placas e formam uma película fina até novas tecas serem produzidas através de vesículas. Na reprodução sexuada, a gente observa uma meiose zigótica com gametas do tipo heterogamia. Então, a gente vai observar isogamia, em que os gametas são separados, mas iguais, e uma anisogamia, em que os gametas são diferentes na sua forma. Então, na reprodução gamética, a gente vai seguir esse esquema. Os dinofita, o grupo dinofita, segue esse esquema. Né? Tem um zigoto, que ele é 2N. Através de divisões mitóticas, vão formar esse talo. E depois de divisões meióticas, vão formar os gametas, masculino e feminino. Aqui eu trago o ciclo de vida do cerátil, que foi um dinoflagelado observado em sala de aula, em que ele vai ter a sua reprodução assexual, dando origem, então, a 2 gametas. O gameta masculino ele é menor que o gameta feminino. E na reprodução sexual vai ter a cópula, dando origem, então, a um plano zigoto. E esse plano zigoto vai se transformar em um indivíduo adulto 2N.
Aqui eu trago um outro esquema de um ciclo de vida de uma espécie chamada Gynodidium, em que a gente pode observar, então, a divisão binária, formando os gametas. Aqui os gametas já são iguais, já são idênticos. Vai ocorrer a cópula e depois dessa cópula vai surgir, então, um indivíduo zigoto, que vai continuar, então, o ciclo de vida. Alguns aspectos ecológicos. Os dinoflagelados são responsáveis pela produção primária, né, como todas as algas, mas ele é considerado o segundo produtor primário em ecossistemas marinhos. Eles são responsáveis, eles fazem também simbiose, que são fundamentais no estabelecimento e persistência dos recifes de corais. Eles têm capacidade de apresentar a bioluminescência e eles também são responsáveis pelas marés vermelhas, com a liberação de toxinas. Essas marés vermelhas vocês vão ver nos seminários. Em relação à bioluminescência, existem aproximadamente 30 espécies, a maioria fotossintetizantes. E um pouco de história, né, sobre essa bioluminescência. Os navegadores dos primeiros tempos ficavam maravilhados com a bioluminescência que acompanhavam as grandes populações de dinoflagelados. Só que eles não sabiam que se tratavam de algas. Eles pensavam inicialmente que tinha uma origem sobrenatural, né, que poderiam ser ou sinais de presságios ou algum desagrado de deuses. Então, até 1830, não se sabia o real motivo, mas já se suspeitava que poderiam ser células ali no oceano. Exceto os dinoflagelados de água doce, todos os dinoflagelados marinhos são capazes de emitir a bioluminescência. Vão emitir, então, uma cor verde azulada com a duração de 0,1 segundos, é muito rápido, quando essas células são estimuladas. Alguns pesquisadores acreditam que essa bioluminescência sirva como mecanismo de defesa, mas ainda não está comprovado. Existem algumas partículas chamadas cintilons dentro dessas algas, com a presença de enzima luciferase. Essa enzima oxida a luciferina, liberando então um flash de luz azul. Então, aqui embaixo tem algumas espécies que são capazes de emitir essa bioluminescência. Outro aspecto ecológico muito importante dos dinoflagelados é a simbiose. A simbiose com dinoflagelados é chamado de zooxantela e ocorre em quase todas as espécies invertebradas tropicais, que ocupam os recifes, como os recifes de corais, águas vivas, anêmonas, alguns moluscos. Os dinoflagelados no estado simbiótico, eles foram atribuídos a um gênero chamado Symbiodinium. Então, aqui a gente tem uma imagem, embaixo o corte do tentáculo de Xênia, mostrando as cavidades cheias de zooxantelas. Aqui eu trago uma imagem com a simbiose com coral e aqui uma simbiose com anêmonas. Esse esquema ele mostra onde que ficam as zooxantelas. Uma curiosidade, né, sobre a ecologia de dinoflagelados é que, com as mudanças climáticas, essas algas estão deixando os corais, ou migrando, ou morrendo, né, por causa da mudança da temperatura da água, causando, assim, o branqueamento dos corais, que é uma perda, que é a morte desses corais, com perda de biodiversidade. Bom, com isso, eu trago uma questão aqui no final. Essa questão deverá ser postada no SIGA-A, no link indicado. A pergunta é: qual a importância de se conhecer o grupo das dinofitas? Eu finalizo aqui essa aula. Muito obrigada.